Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. Zaqueu, publicano. Coloquei o tema nessa meditação, o coração missionário de Jesus. Estamos aí nos preparando para nossa conferência missionária no próximo final de semana, ou melhor, já agora, esse final de semana, dias 2 e 3 de agosto. Então vamos dar uma olhadinha aqui no coração missionário de Jesus. Evangelho de Lucas 19, de 1 a 10. Farei a leitura. Zaqueu, publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos ler juntos esse verso 10? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Obrigado, Pai, aqui vemos o coração missionário de Jesus. Pedimos que o Senhor também nos ensine a termos esse coração parecido com o de Jesus. Temos uma missão, o Senhor nos deu como igreja uma missão semelhante de continuarmos pregando o Evangelho, libertando os cativos, até a última pessoa a ouvir. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a cumprir, cada um de nós, como igreja presbiteriana do Catolé, como igreja presbiteriana do Brasil, como corpo de Cristo, que não nos esqueçamos dessa nossa missão. Em nome de Jesus, amém. Certa vez eu vi acho que é uma ilustração, uma grande plantação de trigo, e alguém dizia: até onde nós devemos colher? E alguém dizia: até o último pé, até o último pé. Então assim é na obra de Cristo, assim é em missões, até a última pessoa ser salva. Jesus Cristo não voltará. Até a última pessoa ser salva, a igreja não pode deixar de pregar o Evangelho. E aqui nós vemos algo semelhante. Jesus, na sua última semana de vida, ele está ali colhendo os últimos frutos da sua missão, até a última pessoa. Jesus, ele fez isso nas partes que ele cabia aqui na terra. Claro que ele estava no seu ministério, no ministério que abrangia todas as nações, e depois ele ressuscitaria, iria a Jerusalém. Ele avisa os discípulos que era necessário ir, padecer e ressuscitar, mas eles estavam como que não entendendo. Então Jesus passa ali em Jericó pela última vez. Era a última chance ali. Ele queria salvar pessoas em Jericó. Ele cura um cego. E depois, pelo contexto aqui, dá para entender que foi depois, parece ter sido depois, ele também encontra Zaqueu. E era a agenda de Deus, era a missão de Jesus. Ele tinha que passar por Jericó. E assim será no final dos tempos. A missão será completa, até a última pessoa ser salva. Zaqueu foi um dos últimos aqui no ministério terreno. Porque Jesus ele foi de aldeia em aldeia,
pregando o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino era chegado. Ele mesmo, o príncipe da paz. Então ele já tinha pregado para muita gente, a multidão aqui o seguia de cidade em cidade. Ele seria recebido logo em Jerusalém, ali montado num jumentinho, hosana, com grande alegria. A última semana ali, estava próximo da sua morte, e o seu ministério terreno estava terminando. Ele tinha que salvar Zaqueu. Assim as nações, assim todos os escolhidos ouvirão, nenhum deixará de ouvir o evangelho. Mas Deus quer nos usar. Os anjos anelaram por isso, mas foi dada à igreja. Cabe a nós irmos até a última pessoa. Nós vamos ver a iniciativa de Jesus. Jesus diz aí o verso 1, estando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Em outro momento diz que Jesus estava na porta da cidade, mas Jesus toma a iniciativa, ele entra na cidade. Era preciso ir na casa de Zaqueu, mostrando que antes que Zaqueu, no texto a gente olha assim, parece que foi Zaqueu que tomou a iniciativa, né? Zaqueu subiu numa árvore, venceu a multidão, quebrou seus próprios preconceitos, talvez por ser um homem rico. O texto diz que ele era. Os comentaristas falam que naquela época não era muito comum um homem ter uma atitude dessa, principalmente um homem rico, de largar tudo e subir numa árvore para ver Jesus passar. Era meio estranho um homem rico fazer isso. Ele tinha que quebrar o seu orgulho, ele tinha que quebrar seu coração e ser humilde. A curiosidade ali também do que talvez estava acontecendo, mas era Deus chamando Zaqueu. Só que antes de Zaqueu fazer isso, Jesus já tinha a iniciativa. Ele que primeiro entrou na cidade. Era necessário ele entrar naquela cidade. A iniciativa sempre vem de Deus. Verso 2, eis que um homem chamado Zaqueu, o nome Zaqueu significa justo, mas esse Zaqueu aqui era conhecido não por ser justo, mas ele era um publicano. Ele era um publicano e a maioria dos publicanos era conhecido como alguém que distorcia, roubava, cobrava impostos indevidos, trabalhava para Roma ao invés de trabalhar para Israel, então era como um traidor, não era bem visto na sociedade. Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele não era só publicano, ele era tipo o chefe, o coordenador ali. Então ele era muito rico e havia muita crítica em cima dele. Ele procurava, diz o verso 3, ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aqui mais uma vez vemos a iniciativa de Jesus. Quando Jesus chega, naquele exato lugar, preparado por Deus, guiado na soberania de Deus, chegou exatamente àquele lugar, Jesus olha para cima, mais uma vez toma a iniciativa, olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. É a primeira vez, e certamente a única, que Jesus se oferece para ficar numa casa e dá praticamente uma ordem, né? Desce depressa, a urgência. Era a última semana ali do ministério terreno de Jesus. Depressa, vou à tua casa, com autoridade, né? Ele toma a iniciativa, ele fala para Zaqueu, assim como nós devemos pregar o evangelho às nações. Zaqueu aqui certamente também representa, pelo menos por analogia, representa as nações sem Cristo. Hoje o Senhor ressurreto, ele está no trono, certamente ele tem esse mesmo olhar para as nações. Ele um dia olhou para Zaqueu, vou para a tua casa, do trono, ele está lá também olhando para a última nação, para
aqueles que clamam, aqueles pecadores. Zaqueu era um pecador. Então, vários pecadores no mundo estão sendo contemplados por Jesus do seu trono. Então, essa é a iniciativa de Jesus. Vamos ver também um pouco agora sobre essa questão que Zaqueu representa os não alcançados, as nações. Essa atitude de Zaqueu, de subir, de quebrar o seu orgulho, subir num sicômoro para ver Jesus, que haveria de ali passar, ela nos faz lembrar uma criança. É como o próprio Evangelho diz, quem não se fizer como uma criança não verá o reino dos céus. Hoje estamos com o departamento infantil, não é? Algumas crianças aqui participando, talvez outros escutando pela internet, mas é uma lição para todos nós. Aquele que não se fizer como uma criança, que não se humilhar, não verá Jesus, não verá o reino dos céus. Zaqueu aqui, ele, como já falei, é como se ele tivesse, naquela hora, ele não quis saber se era rico, não quis saber se era o líder, ele sobe na árvore. Ele quer ver Jesus como uma criança, Ele era baixinho, pelo texto dá para entender, mas ali ele quebra o seu orgulho. Assim também a gente tem que ter essa atitude, quebrar, é preciso se humilhar. Senhor, me ajuda a me humilhar, me ajuda, eu quero ver Jesus. Nós já temos visto, graças a Deus, mas que também nós possamos lembrar os não alcançados, as nações, não só os não alcançados das nações, mas os não alcançados da nossa casa. Hoje nós podemos orar: Senhor, visita a nossa casa, como visitaste a casa de Zaqueu, a casa dos nossos parentes. Lembra-te de nós, Senhor. Tem os versos 5, 6, 7 e 10. Eu quero dar uma olhadinha. Quando Jesus chegou àquele lugar, mais uma vez, verso 5, olhando para cima, diz: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. Jesus conhecia aquele endereço, Jesus tinha que cumprir essa missão. O publicano, o pecador, era uma casa que as pessoas murmuraram, não entendia. Como é que Jesus ia visitar justamente aquela casa? Hoje ficarei em tua casa. Isso mostra como era Jesus, aquele que vencia preconceitos, aquele que visitava todo tipo de pessoas, todos os pecadores. Há um cântico, não é, que diz: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Esse era o coração de Jesus. Às vezes estava com publicanos, com pecadores. Aqui é o caso, um publicano. Jesus vai justamente na casa que precisa, na casa do doente, na casa do pecador. Como a gente precisa aprender isso? Verso 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Que bênção, não é? Aqui já mostra sinais da conversão dele. Será que Zaqueu foi salvo? Aqui já é a primeira atitude de Zaqueu. Ele desce, ele não se envergonha, ele recebe com alegria na frente de todos ali, da multidão. Assim é o pecador. Quando escuta o chamado de Deus, a gente fica diferente, a gente se arrepende, a gente enfrenta o que for. Como Zaqueu aqui recebe com alegria, ele desceu a toda pressa. Já são sinais de conversão, sinal que o Evangelho muda o coração do pecador. Podemos lembrar também daqueles que recebem com alegria, mas logo esfriam quando vêm as tribulações, quando vêm as tempestades da vida. Eles logo olham para trás e são um terreno infértil. Deus quer que sejamos um terreno, uma terra boa, que recebe a semente e dá fruto. Não uma terra que recebe com alegria, mas logo são aquelas sementes na beira do caminho, são aquelas sementes entre as pedras. Não, Deus quer que sejamos aquele
terreno bom, que receba o evangelho com toda alegria, que seja assim entre as nações. Verso 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Pois é, Jesus foi se hospedar com um homem pecador. Se a gente pensar hoje uma nação pecadora, qual seria a nação mais carente do mundo? Não sei. Eu penso em algumas. A Índia, não é? Tantas. A Índia, acho que a Somália, a gente assistindo um filme um dia desses, a situação da Somália, onde as mulheres eram, como é que chama esse mano? Mutiladas. Tem um filme sobre isso. Parece que 98% das mulheres. E muita pobreza, pelo menos no filme demonstrava, e falta de conhecimento, alfabetização também, falta do evangelho. Mas o Senhor se compadece, ele se compadeceu de Zaqueu, Coreia do Norte também, que Deus se compadeça. Ele se compadeceu de um homem pecador. Diante do evangelho, todos são pecadores. Jesus em Jericó, estou trocando o nome da cidade, isso mesmo, Jericó, ele se compadece do pobre cego e ele se compadece do Zaqueu rico. Ele é aquele que pode salvar pessoas de qualquer nação, de qualquer classe social. Ele salvou aqui o cego pobre e salvou o Zaqueu rico. Pecadores, ambos. Verso 8, ou melhor, o 7, agora o 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Mas antes de falar sobre isso, eu quero ler o 10, verso 10, quando diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É assim que nós fomos salvos, nós devemos nos ver como um perdido que foi achado, que foi alcançado pela graça. Essa é a obra missionária, esse é o objetivo. Jesus veio cumprir uma missão, depois ele deu aos discípulos, ele deu à igreja, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Essa missão continua de salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E em terceiro e último lugar, são os efeitos da graça. O verso 8 já mostra, Zaqueu se levantou, quer dizer, ele se levanta diferente, ele se levanta com uma nova atitude para fazer o bem. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, demonstrando arrependimento. É isso que acontece quando o Espírito age, quando o Evangelho chega, nós temos uma nova disposição para crer, para viver, para pregar o Evangelho também. Metade dos meus bens. Ele também disse: se alguma coisa tenho defraudado alguém, se tenho roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele aqui estava sendo justo. O seu nome aqui faz sentido. Zaqueu justo. Aqui ele é justo, ele está cumprindo a lei. A lei, se ele tinha roubado alguém, ele ia devolver mais do que a lei mandava. Então é o efeito do Evangelho, nos corrige, nos faz agir com justiça, a justiça de Cristo em nós, a disponibilidade gerada pelo poder de Deus, gerada pelo Evangelho. Que assim seja conosco. Jericó, cidade antiga, hoje ela é 29 quilômetros de Jerusalém, 50 minutos de carro. Naquela época a pé certamente Jesus ia, não sei quanto tempo ele gastou, mas ele tinha que entrar. Há um versículo que eu não estou localizando bem aqui, mas é quando Jesus diz: me convém. Se vocês estiverem vendo aí, por favor, me diga. É o 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce agora, pois me convém ficar hoje em tua casa. Essa palavra é muito significativa.
me convém. Ele tinha que cumprir a vontade do Pai. Antes de ir para Jerusalém, ele tinha que pregar para Zaqueu, ele tinha que salvar Zaqueu. Então isso é maravilhoso, né? Esse coração missionário de Jesus. Me convém, eu tenho que ir, eu tenho que pregar. Essa cidade tão falada na Bíblia, a Jericó antiga, ali no povo de Israel, a Jericó no Novo Testamento, no tempo de Jesus, a Jericó moderna. Interessante quando a gente vê a arqueologia, pelo que lembro, essa Jericó mais antiga, ela está lá embaixo, subterrada, enterrada. Aí vem as reformas, então elas são em lugares diferentes, assim, 1,5 quilômetros da original, mas é tudo próximo, até a Jericó do tempo de Jesus e a Jericó do tempo de hoje. Mas o Senhor controla a história, controlou no passado, controlou no tempo de Jesus, controla Jericó nos dias de hoje, que continuam a ser chamados à salvação. Os judeus continuam sendo chamados por Deus. Devemos amar os judeus, devemos amar todas as nações, não só aquelas pessoas que amam só Israel, bandeira de Israel, orai por Israel. É verdade, tudo isso é verdade, porque Israel foi um povo privilegiado, um povo da aliança, um povo que viu o agir de Deus, mas pecou mesmo assim. Então eles são restaurados em Cristo, chamados ao Evangelho. Ele continua salvando os israelitas, o chamado é para Jericó moderna também. E a todas as nações são chamadas à mesma fé e o mesmo arrependimento. Esse continua sendo o coração de Jesus, que cumprirá a sua missão antes dele voltar. Vamos então cantar um breve cântico e orar.